Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 1. Aleluias. Glória a Deus. Tá bem baixinho aqui, tá bom, filho? Se mexer aí, você me avisa que eu aumento aqui, tá? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Quem achou, diga amém. Nós vamos falar hoje sobre a continuação daquilo que eu falei na quarta-feira. Nós falamos na quarta-feira sobre um tema que muitas pessoas falaram, bispo, a ministração falou comigo, eu fui muito ministrado e eu entendi no meu espírito que eu devia continuar explicando um pouco mais sobre isso. A prosperidade não é só dinheiro. Quem me ouve em alto bom som aí atrás, diga amém. Glória a Deus. Deuteronômio 8:11. Pode se assentar, por gentileza. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, não custa nada você se inscrever, curtir. Você pode também compartilhar para um amigo, para um conhecido, um familiar. Deuteronômio 8, versículo 11, diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, versículo 13, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, cheia de serpentes, escorpiões venenosos, tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E você diga amém por essa palavra. Presta atenção. Nós falamos na quarta-feira sobre um ponto muito importante de que a riqueza, a prosperidade, o dinheiro, os bens materiais são dádivas de Deus aos seus filhos. Eu quero, nessa introdução, te encorajar a entender que Deus não é glorificado na escassez. Deus não é glorificado na miséria. E com isso eu não estou aqui fazendo apologia à teologia da prosperidade. Muito pelo contrário. Eu quero te fazer entender aqui sobre dois extremos. Dentro da igreja, quando se fala de dinheiro, se você puder baixar um pouquinho o meu retorno, tá, filho? Aqui, só um pouquinho. Quando se fala de dinheiro na igreja, de prosperidade, tá ótimo, filho, obrigado. Quando se fala de bens materiais na igreja, sempre existem dois extremos. Quantos extremos? Pode ser melhor, quantos extremos? Dois extremos. Então, eu vou contextualizar você, e nós vamos aqui de maneira muito breve. Eu tenho meia hora para o meu sermão, e a banda já vai subir já para a gente concluir na adoração, na oração. E nós vamos orar pela sua prosperidade no final, porque prosperidade não é só dinheiro. Dois extremos. O primeiro extremo que nós temos dentro das igrejas é aqueles que são conformados com a vida escassa e miserável que tem. Ela pensa assim, bom, é da vontade de Deus que eu viva desse jeito. É da vontade de Deus que eu passe anos contando moeda para pagar conta. É da vontade de Deus que a escassez ela aconteça na minha vida. Então, a gente vê um extremo dentro da igreja, pessoas que estão conformadas com a vida escassa, com a vida mediana, com a vida rasa.
Só que também do outro lado nós temos um outro extremo, que é o quê, bispo? Aqueles que estão na igreja, que usam o evangelho, que usam a igreja como meio para alcançar prosperidade. Faz sentido isso, sim ou não? A gente vê que dentro da igreja tem pessoas que se acostumam a viver no pouco, a pessoa ela não tem ambição, a pessoa não tem vontade de crescer, não tem vontade de prosperar. E na quarta-feira, quando nós falamos aqui sobre isso, no mínimo 10 pessoas durante essa semana me procuraram e falaram assim: bispo, obrigado pelo senhor ter pregado o que o senhor pregou, porque a minha mentalidade ela estava tão presa. E quando eu cheguei em casa, quando eu comecei a fazer um balanço da minha vida, eu vi que tem muitas coisas que eu estou deixando de viver e de prosperar porque eu não estou mencionando aquilo. Agora preste atenção, se de um lado nós temos pessoas que estão satisfeitas, conformadas com pouco, com escasso, com pequeno, do outro lado a gente vê que existem muitas pessoas que usam a igreja, usam o evangelho como um meio de alcançar a prosperidade. Então olhe para mim e preste atenção, você não pode ser nem aquela pessoa que é conformada, e você também não pode ser aquela pessoa oportunista, que quer usar o evangelho como uma alavanca para querer prosperar. Então, a gente leu alguns textos bíblicos onde a gente vê que Deus ele manifesta a vontade de prosperar o seu povo. E nós falamos também sobre 2 princípios importantes para que a gente possa ter uma vida de prosperidade. Eu só quero recapitular. O primeiro princípio que a gente falou na quarta-feira é que você precisa crer que a prosperidade ela faz parte daquilo que Jesus te oferece quando ele te salva. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A centralidade das Escrituras está na salvação do homem. Posso ouvir um amém? Quando alguém falar para você do Evangelho, o Evangelho é boas novas. Evangelho é o quê? Boas novas. Então, quando se fala para você de Evangelho, se fala de boas novas, se fala de salvação. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Teologicamente, escute o que o seu pastor vai dizer para você. Uma coisa não anula a outra. O fato de Jesus se entregar numa cruz para salvar a tua vida não quer dizer que ele não deseja te prosperar, te abençoar. Uma coisa não anula a outra. Então a centralidade do evangelho está o quê? Na salvação. Só que o fato de a centralidade do evangelho estar ligada à tua salvação não quer dizer que a tua prosperidade, o seu bem-estar, o seu sucesso não faça parte daquilo que Jesus queira ofertar a você. Tem alguém comigo aqui? Diga um amém. Então ele deseja que você viva bem. Quem é pai, quem é mãe aqui? Irmão, eu estou vendo ali o Vinícius e a Vânia, com a bebezinha, coisa mais linda, irmão. Cadê o nosso príncipe ali também, o Emanuel? Irmão, cada mergulho é um flash essas crianças, irmão. Essas crianças estão prontas para fazer ensaio de foto qualquer hora do dia que você for ver. A gente que é pai, quer dar coisas boas para os filhos, sim ou não? Os papais que estão aqui, que têm filho pequeno, quando você vai pegar a roupinha para o teu filho, você vai na promoçãozinha, na arara, do que está soltando costura, ou você quer pegar coisa boa? Hã? Coisa boa. Então, se Deus se identifica na palavra como nosso Pai, Ele tem o desejo de que você desfrute coisas boas também. Posso ouvir um amém? Então, a proposta de que falamos na quarta-feira é que a gente tem que corrigir os nossos pensamentos. Nós precisamos alinhar a nossa mente com a palavra de Deus. O segundo princípio que nós ensinamos é que eu preciso crer que Deus ele tem prazer em me prosperar. Ele tem prazer. No Salmo, capítulo 35, versículo 27, parte B do versículo, diz assim: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Eu pergunto uma coisa para você, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Hebreus diz que nós hoje fazemos parte de uma aliança muito maior, muito superior. Então quer dizer, nós somos descendência de Abraão, ou seja, se a promessa era no Antigo Testamento, ela é maior no Novo Testamento. Se a bênção existia no Antigo Testamento, ela é muito poderosa e maior no Novo Testamento. O Senhor deseja te abençoar e me abençoar. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Ele deseja. Agora, bispo, por que tem gente que não está vivendo essa prosperidade? Preste atenção. Eu quero bater nessa tecla. Prosperidade não é só dinheiro. Sabe, eu estava pensando numa coisa aqui.
E você precisa gastar tempo pensando. Você sabia que tem muita gente dentro da igreja que se esconde atrás de um cargo? A mulher trabalha, o marido trabalha, eles são dedicados dentro da igreja, mas eles são uma farsa dentro de casa. Não tem cumplicidade, não tem aliança, não tem troca afetiva. A bispa já falou isso aqui em outras oportunidades, tanto no culto de mulheres como no culto de casais. Não é porque tem ausência de briga que está tudo bem. Então, a prosperidade, ela envolve todas as áreas da sua vida. Até porque o Senhor, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deixa eu dizer uma coisa para você, se não está abundando na sua vida, alguma coisa está errada. Deserto é lugar de passagem. Ninguém constrói casa no deserto, cabana no deserto, morada fixa no deserto. No deserto é lugar de passagem. Então você pode estar atravessando um momento ruim no casamento, você pode estar atravessando um momento ruim no ministério, um momento ruim na tua vida pessoal, um momento ruim financeiramente, um momento ruim na tua empresa. Isso é um deserto. Por isso que a linguagem popular entre os evangélicos é que prova, que deserto, porque é uma fase. Mas o normal é viver bem. O normal é viver bem. Nós somos rodeados de problemas, mas o normal é viver bem. Então, o terceiro princípio, que é o que eu quero tratar hoje com vocês aqui, para que você possa prosperar, ele é muito forte. Eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nele, não que ele não o quarto não seja importante, mas esse terceiro princípio, ele mexe muito comigo. Porque eu e minha esposa, nós estávamos fazendo um balanço há um tempo atrás, e nós percebemos como a boa mão de Deus, ela sempre esteve nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida. E aí quando a gente vai fazer uma retrospectiva, e você precisa fazer isso, quem aqui já fez balanço na empresa? Na empresa que você trabalha, teve que fazer balanço. Você tem que ir lá conferir estoque, saída, entrada, balanço. Quem já fez? É legal ou é chato? Por que é chato? Porque você tem que ficar vendo tudo que foi de nota, que entrou, de saída. Não é assim, meu amigo? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Qual foi a última vez que você fez um balanço do teu ministério? A última vez que você fez um balanço do teu casamento? Qual foi a última vez que você fez um balanço de como você trata o teu marido? Talvez hoje você vive dentro do seu casamento, o marido é ríspido, o marido é ácido, o marido é cítrico, mas talvez você nunca retribuiu o carinho, e o tempo foi passando, e você foi construindo esse comportamento nele, você foi construindo esse comportamento nela, e você não parou para fazer um balanço. Você não parou para avaliar que você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, e graças a Deus por isso. Nós precisamos fazer esse balanço. Terceiro princípio é que nós precisamos ter, para prosperar, obediência à palavra de Deus. Obediência é a chave da prosperidade. Posso ouvir um amém? Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. A obediência gera prosperidade. Seja obediente, irmão. Antes de eu ler alguns versículos para você que associa a prosperidade à obediência, eu quero ensinar algo para você. A obediência, quem me ouve diga amém? A obediência não é o oposto da graça. Você precisa entender isso. Não é porque nós estamos vivendo, Manassés, na dispensação da graça, que eu não preciso obedecer às leis e cumprir princípio. Porque tem gente que fala assim, não, nós estamos na época da graça, bispo. É graça, é tudo graça. É graça, mas não foi de graça. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Aleluias. Então,
A lei foi mudada, mas não abolida. Nós ainda temos princípios, nós temos leis que devem ser seguidas, estabelecidas e cumpridas. Amém? Hoje nós não vivemos como um povo sem lei, como um povo sem mandamento, mas nós vivemos obedecendo a lei de Cristo. Porque Cristo não veio abolir a lei. A Bíblia diz que ele veio cumprir a lei, ratificar a lei e dizer que a lei ela apontava para algo que nós não poderíamos mudar. Mas em Cristo nós cumprimos a lei, porque nele nós somos justificados. Aleluia! Então, nós precisamos entender que não somos um povo que andamos sem lei. A graça não anula a lei. Então, 1 Coríntios capítulo 7, verso 21 diz assim: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não, olha só, parece que é confuso, e eu vou ler pausadamente. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Paulo está dizendo aqui em Coríntios algo muito forte. Viver debaixo da graça não é viver debaixo de desobediência ou viver sem lei. Você já parou para perceber? Quem aqui tem habilitação? Quem dirige aqui? Pode pôr placa de acidente, pode pôr placa de tudo quanto é coisa para tentar fazer você reduzir a velocidade. No Brasil, aqui em São Paulo, só tem uma coisa que faz as pessoas parar, diminuir, desacelerar, que é o quê? Irmão, uníssono. E aqui só tem crente, eu quero crer nisso, amém? Só tem quem ama Jesus aqui, amém? Você viu a placa lá 100 por hora, você não pode passar. Ô bispo, mas não tem radar. Mas aquela lei, ela serve para alguma coisa. Ali foi calculado que se você tiver um acidente a 110, 120, de repente a chance de sobrevivência é zero. Só que se você tiver um mesmo acidente a 90, 95, 100, talvez exista a chance de sobrevivência. Faz sentido para você? A gente tem lei para tudo. E a lei, ela serve para nos proteger. Dentro do campo da teologia, existe uma das matérias chamada ética. Existe a ética pastoral, ética ministerial, mas a necessidade da lei é para se manter a estrutura da ética. Você vê que numa via de mão dupla, existe a faixa contínua, existe a faixa pontilhada e de um lado a contínua. O que isso quer dizer? Para quem é motorista sabe, se você está do lado e a sua faixa ela é pontilhada, isso quer dizer que você pode fazer uma ultrapassagem em um momento que não vem um outro carro. Na faixa que a pessoa está, ó, é de graça essa aula aqui, viu, para você que está tirando a habilitação. Do lado que a faixa está contínua, você não pode fazer em hipótese alguma ultrapassagem. É uma lei, está intrínseco. Quando você vai fazer o CFC, você aprende. E por que eu preciso aprender as leis de trânsito? Para eu não causar acidente. Bispo, por que eu preciso aprender as leis espirituais? Para eu não causar acidente. Então, a graça não anula a obediência à lei. Viver debaixo da graça não é viver sem lei. Tem gente que agora, irmão, a tal da teologia da hipergraça. Você é a fraqueza de Deus, você é o centro de Deus, você... Irmão, esquece você. Você estava determinado, decretado, tudo certo para ir para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você, as produções de Hollywood é linda, faz chorar. Irmão, eu chorei vendo aquele desenho daquele bonequinho azul. Como que é o nome? O Stitch. Eu chorei, irmão. Tem aquela frasezinha lá, família, né? A vozinha dele assim. Nós somos família. Eu chorei assistindo com a minha filha, irmão. O Stitch é maravilhoso. Quem aqui já viu o Stitch, irmão? Ô bispo, é pecado. Pecado é você fazer fofoca de mim depois do culto, da imitação que eu fiz. Irmão, eu sou sentimental, eu chorei. Eu chorei vendo o Titanic, a Rose lá com... Como que é o nome daquele menino lá? O Leonardo DiCaprio, né? Isso, Jack. Eu chorei, irmão. A produção de Hollywood é linda. Quem que já viu aquela produção de Hollywood que Jesus ele está sendo ali massacrado pelos demônios, ele está sendo perseguido, os demônios tudo tentando ferir e machucar Jesus? Quem já viu esse tipo de produção? Isso aí é heresia. Isso é heresia. Irmão, demônio nenhum, capeta nenhum tem o poder nem sequer de se aproximar de Jesus. O que flagelou Jesus? A culpa que era sobre mim e você. O castigo que era sobre nós
estava sobre ele. Então quando você vê o flagelo, quando você vê a agonia dele, fala, Senhor, passa de mim esse cálice, não é porque ele tinha medo da cruz, não é que ele tinha medo dos romanos, é porque por um momento ele falou assim, eu posso perder tudo, mas eu não posso só perder a presença do Pai. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz assim, Jesus disse-lhes, novo mandamento vos dou. Então você precisa entender, irmão, que quem anda sem regra, sem lei, é pródigo. Eu vou falar uma coisa com muito carinho aqui, posso dizer? Eu vou falar olhando para o telão, posso falar olhando para o telão? Quem chega no culto o horário que quer não é filho, é pródigo. Quem faz o que quer dentro da igreja não é filho, é pródigo. É aquele que quer pegar a herança e gastar lá fora. Você precisa entender uma coisa, irmão. Quando o seu temor e reverência a Deus e pelas coisas de Deus perdem o valor, você está desrespeitando aquilo que Ele estabeleceu como certo. Irmão, o horário do culto aqui é que hora? 18h30. Quarta-feira, às 20 horas. A gente costuma cobrar muito do pessoal. Quando tem algum problema técnico, e a gente ainda está numa fase de transição, que em 15, 20 dias a gente vai conseguir sanar de vez, eu acredito, nós vamos estar começando os cultos pontualmente. É difícil, mas culto ou outro acaba acontecendo. Mas de você se espera o quê? Opa, o culto começa às 18h30. Ou você está igual o Senhor dos Exércitos, que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, aí por isso que você chega bem no meio da adoração. Não, eu preciso ter ordem, eu preciso ter decência. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você não vê minha filha, a nossa netinha correndo na igreja. Eu sei que às vezes é difícil segurar. Mas aqui não é um lugar para correr. Teu filho pode, olha só, testemunho. Nós estávamos num culto, numa igreja que eu e minha esposa congregávamos, ajudávamos lá. O pastor falava, cuidado com as crianças, cuidado com as crianças, cuidado com as crianças. Irmão, cuidado com as crianças. A criança correndo. Igreja não é lugar de criança correr. Bispo, por quê? Porque o senhor é chato? Sim. Em primeiro lugar, eu sou chato. Eu zelo e prezo pela ordem e decência do templo. Você tem que entender o seguinte, quando você olhar para o seu pastor, sabe o que eu aprendi? Na teologia de ética pastoral, Manassés, o pastor é um guardião da paz. Ele tem que ser um guardião do bom costume, da paz, da ética dentro da igreja. O que aconteceu? O pastor avisando. A criança brincando, caiu, bateu a boca na quina da escada. Na hora perdeu mais de 4 dentes, sangue para todo lado, uma coisa muito chata, muito desagradável. Foi levada para o hospital, teve que fazer cirurgia, teve que fazer procedimento com o dentista. Uma guerra. O teu filho está desavisado aqui. Teu filho não sabe, é espiritual. O teu filho às vezes nem sabe que você está em crise com a esposa. Você conseguiu disfarçar, você conseguiu não passar para ele, não passar para ela que você está mal com a esposa. Você conseguiu mostrar para o filho que você não está mal por causa do trabalho, que você perdeu dinheiro. Então, as crianças, elas são mais suscetíveis a esses ataques malignos que os adultos. A nossa guerra acaba sendo na mente, acaba sendo no sentimento. Eles não, se machucam, se cortam, pegam gripe, ficam ruins. Parece que quando vem um ataque espiritual, primeiro vem das nossas crianças, sim ou não? Então você precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, precisa ter ordem, precisa ter decência. Quando começa o culto, guarde isso no seu coração, o culto começa quando você decide tomar banho. Por quê? Se o culto começa às 18h30, você decide tomar banho às 18h, você já está dizendo para Deus que tipo de culto você vai prestar a Ele. Se o culto começa às 18h30, 18h30 você já chegou atrasado. Você tem que chegar às 18h20, 18h25. Você vai beber água, tem a recepção, você vai beber um café, você vai cumprimentar o irmão, você vai falar com o irmão, você vai poder comer na cantina, você vai poder comer um pão de queijo, tomar um café, beber um suco, um refrigerante. Eu não sei. Quando deu 18h30, bispo, mas o irmão A, o irmão B, o irmão C, irmão, eu não sei do irmão, eu sei de mim. Obediência, diga comigo, obediência. Então eu quero aqui refletir com você textos que associam a obediência à prosperidade. Deuteronômio 28, esse é clássico.
Versículo 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de muitas outras nações da terra. E aí olha só o que diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Posso ouvir um amém? Então, é mais ou menos isso. Wesley, vem aqui, filho, por gentileza. Olha só, esse paninho aqui na minha mão diga: a bênção do Senhor. O Wesley aqui diga: a igreja. Para fechar, bem alto, bem forte. Tenta pegar aqui o paninho, filho, por favor. Não, mas com vontade, né? Isso, obreiro. A igreja está atrás do quê? A igreja está atrás do quê? Parou já? Tá difícil, olha lá. Opa, pegou. Bispo, o que o senhor quer ensinar com isso? Obrigado, tá, filho? Volta lá para o seu lugar. Teve um lá atrás que fez assim, ó. O que quer dizer isso aqui que acabou de acontecer? Ele estava atrás da? Quando eu falei para ele, vai para o seu lugar, ele obedeceu e a bênção acompanhou. Por isso que em Provérbios vai dizer que as bênçãos do Senhor enriquecem, devolve aqui, e não acrescentam dores. Quando eu entro no campo da obediência, o texto está dizendo que as bênçãos do Senhor me acompanharão. E aí, olha o que diz: se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. As bênçãos de Deus estão acompanhadas à obediência. Obediência. Agora, preste atenção. Eu não sei se eu falo isso aqui. Uma das coisas que eu mais vejo que fazem eu ter problema como pastor da igreja é quando dois irmãos da igreja se juntam para trabalhar junto. Porque você vê que muitas vezes as pessoas não têm maturidade para se colocar cada um nos seus papéis. A gente vê que muitos de... Vou reformular. A gente vê... Esse bichinho vai andar, né? A gente vê que muitas pessoas querem prosperar. Posso falar sim ou não? Aí fala: ô bispo, meu amigo no trabalho é ímpio. O cara lá não acredita em Jesus. Mas ele chega no horário, você chega atrasado. Você bate o ponto enganado. É para você sair meio-dia, é 5 para meio-dia, você já está fazendo hora para almoço. Aí você sai meio-dia, mas você bate o ponto, 12h15. Quando você volta, você negocia, tira 5 minutos da empresa, tira 10. Você não é obediente, você não é correto. Sai mais cedo, o horário é 5 horas, quando é 4h30 já está enrolando. Os irmãos do Aleluia, do Fala Deus, chegaram aí no quanto? Aí tem aquele momentinho na empresa que ninguém está vendo, você está sozinho no escritório, tira aquela pestaninha, ó. Você está sendo desleal, você não está sendo correto. Então, quando nós falamos aqui de obediência, nós estamos falando de obediência dentro de uma completude ampla. Muitos casamentos não estão prosperando, por quê? Porque o homem ele não obedece àquilo que Deus estabeleceu. Vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua esposa, serão uma só carne. O marido prospera, tudo joga na cara da esposa, a esposa prospera, tudo joga na cara do marido. O cara tá bem, tá com tênis novo, roupa nova, a esposa ela vem arrastando aquela sandalinha que já tá fazendo furo. Não tem como. Diga comigo, obediência. Quando eu obedeço, Deus me prospera. Olha só o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Quando eu ando em obediência, essa obediência me garante prosperidade, paz.
No reino de Deus, irmão, todas as bênçãos que estão aqui nos céus espirituais dessa igreja, elas estão condicionadas à obediência. Quando eu obedeço, Deus libera a bênção. Quando eu obedeço, Ele abençoa. Quando eu obedeço, Ele protege. Quando eu obedeço, Ele empurra. Quando eu obedeço, Ele impulsiona. Quando eu obedeço, Ele libera o que está travado. Quando eu obedeço, Ele acha graça. Quando eu obedeço, Ele move os céus. Quando eu obedeço, Ele vence a guerra. Quando eu obedeço, Ele entra na batalha. Quando eu obedeço, o céu se move ao meu favor. Quando eu obedeço, o que era para dar errado dá certo. Quando eu desobedeço, até o que era para dar certo dá errado. Então diga aí para o seu irmão, cutuca 2 ou 3 pessoas com carinho e diga assim: você precisa andar no caminho da obediência. Um texto muito conhecido da igreja brasileira, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês me ouvirem e obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Só que tem que obedecer. Obedecer, diga comigo, obedecer. Irmão, eu falei isso aqui na quarta-feira. Quem aqui ama Jesus? Vamos ver se você ama Jesus mesmo? Segundo João, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6, parte A do texto, diz que este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. E João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, é Jesus dizendo. Evangelho de João, capítulo... Por isso que deu errado, agora que eu vi aqui, ó, quem chegou lá, ó, se escondeu, né? João 14, 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, Jesus está dizendo, vocês obedecerão os meus... Irmão, de verdade aqui, eu vou perguntar mais uma vez, quem ama Jesus? Você ama mesmo? Olha aqui, o que o seu pastor vai dizer. Quem ama Jesus é quem dá o dízimo todo mês? Hã? Quem ama Jesus é quem não falta no culto? Sabia que tem hoje gente viajando? Gente que não veio para o culto hoje, que eu falei assim, ó, hoje você não veio para o culto. Por quê? Precisou fazer algo com a esposa, com a família, está viajando, está debaixo de bênção. Que a vida também não é só dentro da igreja. Você tem que ter seu momento com a sua família. Posso ouvir um amém? Ô bispo, então quem ama Jesus é quem dá mais dinheiro na igreja? Quem ama Jesus é quem está mais frequente no culto? Quem ama Jesus é quem canta melhor para Ele? Não. Quem ama Jesus? Quem obedece. Olha aqui para mim, por favor. A maior guerra que você enfrenta é obedecer o que você ouve aqui. Quem me ouve? A maior luta que você enfrenta é amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, colocar em prática o que você ouve aqui. Esse é o desafio. É aí que está a guerra. É você obedecer a direção que vem do altar. O quarto princípio. Isso aqui é muito importante. E bíblico também. Você precisa ser dedicado e honesto para prosperar. Você precisa ser dedicado e honesto. Eu vou falar isso aqui, não olha para o lado agora para não dar bobeira. Deus não prospera preguiçoso. Eu ouvi um aleluia. Eu ouvi um é verdade agora. Eu vou repetir isso aqui, pode melhorar a sua reação. Deus não prospera preguiçoso. Quer que eu te prove na Bíblia? Deus prometeu muita prosperidade para Josué e para Israel, mas eles teriam que trabalhar, lutar, se esforçar. Você tem que se esforçar. Diga comigo, se esforçar. Agora, olha só. João capítulo 5, versículo 17, Jesus ele disse algo interessante. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Eu preciso aprender com Jesus, eu preciso aprender com Josué, que Deus ele me fez promessas. Quem tem promessa aqui? Ele te fez promessa? Então se esforce, chacoalha 1 ou 2 aí, diga para ele assim, tem que se esforçar. Diga para ele assim, vai ter momento que você vai ter que dormir tarde, acordar cedo.
vai ter momento que você vai passar fome, vai ter momento que você vai virar a madrugada, vai ter momento que você vai pagar preço que ninguém está pagando, vai ter momento que enquanto eles estão se divertindo, você está gemendo, enquanto eles estão se divertindo, você está chorando, enquanto eles estão se divertindo, você está passando horas a fio estudando, se preparando, no anonimato, sozinho, parado, parece que todo mundo está andando, você parou, parece que todo mundo está avançando e você parou, mas isso quer dizer que Deus está te preparando. Você pode estar achando que foi esquecido, recebe essa palavra profética, mas na verdade você está sendo preparado, você está sendo treinado. Na roda de Deus é assim, às vezes quem está por cima vai para baixo, quem está por baixo vai para cima. Deixa eu dizer uma palavra para algumas pessoas aqui, Deus vai responder orações nesse momento. Você não foi esquecido, você não foi abandonado, não tem pessoa na tua frente, a competição não é contra os outros, é contra você. Deus não te esqueceu, Deus está te preparando. Você pode se expressar a Ele? Eu não entendo, tem gente que quer prosperar, mas não quer trabalhar. Como é que faz isso? Irmão, eu falei na quarta-feira aqui, até para ser bandido dá trabalho. Eu estava vendo o documentário sobre o assalto ao Banco Central. Quem já viu esse filme? Os camaradas, para roubar o Banco Central, tiveram que roubar 2 tanques. Não, como que é? Não é tanque que fala, é carro forte. Não, para pensar comigo, irmão. Que audácia, quanto trabalho. Para roubar o Banco Central, eles precisaram roubar 2 carros fortes. Misericórdia, irmão. Aleluia, não. Ô, Breno, queria pegar uma fatia dos malotes lá, né, Breno? Irmão, até para ser bandido dá trabalho, sim ou não? Pensa comigo, William. Os caras miraram um alvo muito grande, mas para alcançar aquele alvo, eles tiveram que roubar 2 carros fortes. Pensa comigo. E tem gente dentro da igreja que quer resolver tudo como? Na oração. Não, bispo, eu estou orando. Quando Deus ele fizer eu ganhar aquela fezinha lá na Caixa Econômica, na mega da virada, na mega de não sei o quê. Não, irmão. O bispo, eu fiz umas fezinhas no bicho lá, eu sonhei com cordeiro. Não, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, bispo. Essa igreja, o senhor condena jogos, irmão? Eu condeno totalmente. Qualquer tipo de jogos de azar. Agora você vai brincar de dominó, um baralhinho, alguma coisa ali para você passar o fim de semana, para você estar em família, é outra coisa. Igual teve ontem aqui um binguinho. Ainda bem que eu nem participei, irmão. Eu estava ganhando tapoé de plástico. Só se eu sair de casa para entrar as tapoé de plástico lá agora. A mulherada gosta, né? É uma coisa. Agora, tem pessoa que, não, bispo, eu estou fazendo uma fezinha aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assustadora. Muitas pessoas que estão aqui ao seu lado, tem pessoas aqui, eu não estou falando de uma nem duas, são muitas, estão devendo para a agiota. Tem pessoas aqui nessa igreja, pessoas que estão me ouvindo pelas redes sociais, que estão perdendo tudo no jogo do tigrinho. Bispo, eu vou fazer uma fezinha. Quem já ouviu essa palavra de alguém falando, não, eu vou fazer uma fezinha. Miserável. Vai fazer uma fezinha no jogo, mas não faz uma fé na Bíblia. Eu vou fazer uma fezinha aqui. Eu vou obedecer essa palavra aqui que está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Bispo, eu sou um homem de sorte. Eu quero que a minha sorte vá para o inferno. Isso aqui te escandaliza, né? Eu quero que a minha sorte vá para o inferno. Porque do mesmo lugar que vem a sorte, vem o azar. Eu não ando por sorte, eu não ando por azar. Eu ando pela fé. Você tem que aprender isso. Não tem essa de sorte. É fé. Sempre foi Deus. Sempre será Deus. Sempre foi Deus. Então, irmão, quem quer sorte aí? Ninguém. Você anda pela fé. Bispo, eu estou enfrentando a situação do meu casamento. Você vai vencer pela fé, não é na sorte não. Tua vida financeira vai mudar é na fé, não é na sorte não. Só que você tem que ser uma pessoa que trabalhe duro. Seja uma pessoa, irmão, diligente. Olha só, eu vou encerrar. O relógio está desligado lá, mas eu vou encerrar, eu estou no horário bom.
Se der para ir colocando para mim, eu vou ler 3 textos de Provérbios. Provérbio 13, versículo 4. Olha o que diz. Você quer prosperar, irmão? Quem aqui quer prosperar? Acompanhe comigo. O preguiçoso deseja e nada... Por quê? É preguiçoso. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Sabe o que a Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz? Que a pessoa esforçada conquista os seus intentos. O preguiçoso deseja, mas não tem nada. Ele deseja um carro novo, mas só anda de lata velha. Deseja prosperar dentro de casa, mas só é contado, é só migalhas, é só aperto. Por quê? Não se esforça. Você precisa entender, se quiser prosperar, se quiser viver o novo de Deus, vai ter que pagar um preço, vai ter que se esforçar. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e diga para elas assim, é tempo de se esforçar. Provérbios 14, versículo 23. Olha só, irmão, que texto poderoso. 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas a pobreza. Tem gente que fala, não, eu vou pintar, eu vou tirar aquela trinca, eu vou trocar. Irmão, vira e mexe, eu falo com a minha esposa. Tem que arrancar tudo, irmão. Tem que tirar o que é velho, tem que tirar o que... Tem que consertar o que está quebrado, irmão. Se a gente não faz manutenção, daqui a pouco o carro está trincado, o vidro está sujo, o para-choque está quebrado. Aquela louça, irmão, de 1.800 e bolinha que sua avó deu para tua mãe, que a tua mãe deu para você. Você está pegado guardando aquilo. Honra a tua mãe com atitude, não honra ela guardando memória de coisa velha dentro de casa, pelo amor de Deus. Os homens se levantem nessa noite. Tem torneira pingando dentro de casa, tem porta rangendo, tem louça velha, tem coisas para fazer. Precisa ser alguém inteligente. Quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Aleluias! Porque tem uma máxima para os homens aqui. Posso falar isso, sim ou não? Mulheres, aprendam. As mulheres que me ouvem, digam amém. Quando você pede para o seu marido fazer uma coisa, ele vai fazer. Você não tem que lembrar ele a cada 3 meses. Ele vai fazer. Pode ser 5 meses, pode ser 1 ano. Ele vai fazer, mas você quer lembrar ele a cada 2, 3 meses? Diga comigo, esforço. Esse texto aqui vai ser um soco no estômago de algumas pessoas, mas é necessário. Posso ler? Provérbios capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler para ganhar tempo. Liga o relógio para mim aí, quem tiver. Obrigado. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha chefe, nem autoridade, nem governante. Versículo 8. Ela trabalha duro durante o verão, juntando comida para o inverno. Versículo 9. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Quando vai se levantar cedo para entregar um currículo? Quando vai se levantar cedo para orar, já que está desempregado? Quando vai se levantar para ajudar a lavar uma louça, meu filho? Quando vai se levantar cedo para jogar uma água na garagem? Quando vai se levantar cedo para ajudar a fazer um café da manhã? Um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, mais um descanso e os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como bandido, e a escassez o atacará como um leão armado. Os casais aqui, quer prosperar? É levantar cedo, é se esforçar. O marido ajuda a esposa ajuda o marido. Unam suas forças, batalhem junto. Jovem, quer prosperar? Para de inventar desculpa. Estude, trabalhe, rale, dê o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor. Eu encerro aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês. Olha o que Paulo vai dizer. Isso aqui é muito forte. 2 Tessalonicenses 3, 10. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. A minha filha tem 11 anos, eu não canso de dar esse exemplo. Todo dia, irmão, todo dia, é uma briga. Ela tem nojo de tirar o lixo do banheiro. Eu falei, ai que lindo, é só sua mãe e eu que faz a sujeirinha lá no banheiro. Vai pôr a mão, vai pegar, vai tirar. Se não quiser trabalhar, também não. Não sou eu não, é a Bíblia.
Olá, queridos! Vocês acabaram de assistir mais uma transmissão da Adapt Church e eu tenho certeza que você foi edificado. Quero aproveitar aqui para deixar para você mais duas indicações de vídeo que eu tenho certeza que edificarão demais a sua vida. Aproveita também, curte, compartilha esse vídeo, envia para alguém que você ama, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que você será abençoado demais.